Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através do seu cidadão. Hoje, o entrevistado de hoje é o jornalista Aloísio Palmar, um jornalista que sobreviveu às mazelas impostas pelo regime militar. Aloísio, agradeço sua presença aqui nesse programa. Eu gostaria de, inicialmente, que você falasse se você é iguaçuense e como você veio parar aqui em nossa região. Bom, Heitor, obrigado pelo convite. Eu sou fluminense, do estado do Rio de Janeiro, né? E vim para cá em 1960, para Foz do Iguaçu, né? Eu vim em 1968 como uma tarefa da minha organização política revolucionária, que era para montar uma base de guerrilha aqui na região oeste do Paraná. E vocês tinham um treinamento de guerrilha? Como que funcionava essa parte? Você foi uma pessoa que lutou pela liberdade de expressão, lutou contra o regime e acabou também abrindo um jornal aqui na Tríplice Fronteira. Como que foi, como que você deu esse lado inicial aqui na Bom, eu cheguei em região? 68, como eu disse para você. Eu vim para cá por indicação da Tereza Urban, que é jornalista, né, e ambientalista aqui do Paraná. Foi editora da Folha de Londrina, inclusive. E me encontrei aqui com o Fábio Campana, né? Cheguei e fui direto para a casa do Fábio, né? Sim. Ele era um garotão na época, estava aqui em Foz, na casa dos pais, porque em Curitiba ele teve um problema, era perseguição política na universidade. E o Fábio veio passar uma temporada na casa do seu Dionísio Campana, pai dele, né? E daí eu conheci, na sequência, o César Cabral, né? Começamos a nos reunir, a ouvir música junto, a ler nossos livros juntos, né? A estudar juntos, né? Naquele início de 68. Qual que era a facção de vocês? Qual era o nome que recebia esse grupo que estava se assim, se enaltecendo ou contra o regime, né? Mostrando essa resposta? Como que era o nome do grupo? Não sei, existia o MR8, existia vários grupos que se manifestavam contra o regime. Muitos receberam aquela suposta imposição de que queriam destruir a nação, inclusive com a colocação de que o socialismo, o comunismo era apenas para destruir a própria população. Como que era o nome que era dado para esse grupo? Isso é o que diziam os militares, né? Sim. Não, nós éramos da dissidência comunista do estado do Rio. Sim. Não é? O que era dissidência comunista é um movimento que surgiu dentro do Partido Comunista contestando a linha pacífica. Porque nós, em 68, nós já não víamos mais possibilidade de resistir à ditadura de forma pacífica. Certo. E decidimos ir pegar em armas contra a ditadura, em 68. Então surgiu daí a dissidência comunista do estado do Rio de Janeiro. E quem comandava essa dissidência? No estado do Rio era eu, Humberto Trigueiro Lima, e Antônio Rogério Garcia e Milton Gaia Leite, e Nelson Fernandes também, né? Sim. E vocês decidiram pegar nas armas? Sim. Sim. Então nós unimos a dissidência do estado do Rio com a dissidência do Paraná. A dissidência de São Paulo, porque surgiram várias dissidências pelo país, né? A dissidência do Rio Grande do Sul, por exemplo, se transformou no Partido Operário Comunista, posteriormente foi para a VPR, que foi outra organização. A dissidência de São Paulo, ela se desenvolveu até chegar a ser a Ação Libertadora Nacional, a LN, com Marighella. Já nós do Estado, a dissidência da Guanabara, mais tarde assumiu, quando nós fomos presos, assumiu a nossa sigla. Porque nós fomos desenvolvendo o nosso trabalho, e aí por 69,
as dissidências do Estado do Rio, do Paraná e de Brasília, elas se transformaram no MR8, não é? Sim. O MR8 original, o primeiro, né? Que depois que nós fomos presos, a dissidência da Guanabara, juntamente com a LN, sequestrou o embaixador americano e se auto-intitulou MR8 para mostrar que, não é, que o movimento estava vivo e ativo, né? E por que MR8? Em homenagem ao Che Guevara, que morreu Certo. no dia 8 de outubro, não é verdade? Sim. Aqui em Foz do Iguaçu, quem compunha esse grupo de dissidência? Você pode falar? Aqui em Foz do Iguaçu era o Ricardo Kosiewicz, da família Kosiewicz, que tem um sítio ali no Porto Meira até hoje, o sítio Abel Santa Maria, em homenagem a um herói cubano, né? O nome do sítio está lá na fachada do sítio. O Ricardo Kosiewicz, então, o Fábio Campana, o César Cabral, um companheiro muito importante que trabalhava na Paraguaçu, e agora estou esquecendo o nome dele, ele era lanterneiro da Paraguaçu. Sim. Israel, o seu Israel, o Israel, né? Rezende, Israel Rezende, faleceu há muitos anos. E o Bernardino, que era o Bernardino Jorge Velho, pai do Domingo Jorge Velho, né? O Bernardino era sargento aqui do batalhão reformado e fazia parte também da organização aqui em Foz do Iguaçu. Certo. Aqui em Foz do Iguaçu. E qual foram os resultados que tiveram nessa dissidência ou na atuação de vocês aqui na região da Tríplice Fronteira? Alguma coisa que se recorde que tenha, assim, impedido de vocês trabalharem, de exercitarem suas atividades aqui? As suas atividades que foram revolucionárias para o país. Heitor, aquela época, a região oeste é uma região de muitos conflitos. Né? Sim. Conflitos fundiários, né? Bastante. E nossa área de atuação não era unicamente Foz do Iguaçu. Né? Era Foz do Iguaçu, mas também Toledo, Cascavel, região sudoeste, do outro lado do rio, né? Era todas, e nós tínhamos aqui algumas bases na região de Cascavel, Toledo. Nós ficamos, na verdade, 1 ano e meio trabalhando aqui na região, montando as bases que futuramente seriam bases de sustentação do foco guerrilheiro, né? E só dentro do Parque Nacional nós passamos quase 1 ano dentro do parque em treinamento, dentro do Parque Nacional, só dentro do parque. Que tipo de treinamento vocês faziam lá? Era de guerrilha? Sim, de guerrilha. Armado? Claro. E vocês não tinham, não receberam nenhuma pressão, não foram descobertos em nenhum momento? Não, ali dentro do parque não, em nenhum momento. Nós ficamos 1 ano caminhando, sempre dentro do parque, levantando, abrindo trilhas, fazendo depósito, né? Sim. Fizemos bastante depósito de alimento e algumas depósitos de arma. Estão Certo. lá até hoje, né? Ainda estão lá? Estão, porque foram perdidos, né? E ficamos esse tempo no parque e também montando. E antes de ir para o parque, fizemos a montagem das bases, né? Dos contatos, apoio camponês, apoio de gente do campo, de agricultores, né? Essa coisa toda. Nós tínhamos 2 sítios, um sítio em Assis Chateaubriand, Toledo, Assis Chateaubriand por ali, e outro aqui em Matelândia, né? Sim. Que eram onde nós trouxemos pessoas lá do estado do Rio para morar no sítio que daria sustentação para o grupo, né? Em futura etapa, né? Certo. Quando você chegou em Foz do Iguaçu, logo depois você disse que chegou em 68. 68. 68, eu acho que não foi, acho que foi uns 5 anos depois, você abriu, junto com outras pessoas, um jornal aqui que seria uma alternativa de resistência ao regime. Esse jornal, O Nosso Tempo, vocês recebiam verbas do partido para manutenção? Explica um pouco sobre isso. Não. O jornal surgiu quando eu voltei do exílio, não é? Porque com esse movimento que eu te falei aí, em resumo,
Eu fui preso em abril de 69, não é? Uhum. Fiquei, você foi preso aqui? Fui preso em Cascavel. Em Cascavel. Fiquei preso quase 2 anos, né? Uhum. Quase 2 anos. Saí da prisão em 71, fui para o Chile em troca do embaixador suíço, voltei em 79, fiquei 8 anos fora, né? E quando eu voltei em 79 que começa a atividade jornalística aqui em Foz. E como que você procedeu essa troca com o embaixador suíço? Vocês, já houve esse interesse, parece, no Chile? Foi isso que aconteceu lá, prenderam, né? Houve Não, o sequestro foi aqui no Brasil. O sequestro foi no Brasil? Sim. Mas você foi exilado para o Chile? Fui para o Chile. Foi para o Chile. Poderia ter ido para outros países, mas foi escolhido o Chile. E como você procedeu essa troca? Foi tudo planejado já com o próprio sequestro para que te libertassem? Eu e mais 69 companheiros, fomos 70. 70? Saímos, Sim. Saímos em dia 17 de janeiro de 71. Eu saí da Ilha Grande, outros saíram de outros presídios, né? Certo. Porque não havia outra forma de se lutar pela nossa liberdade a não ser essa, né? Porque nós estávamos passando por situação de tortura, né? Todos nós. Certo. E por isso que fomos tirados da prisão para ir para o exterior. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o jornalista Aloísio Palmar, falando sobre a época em que ele militou pela liberdade de expressão e foi torturado aqui no país. Não percam, daqui a pouco, fique com a gente. Olá, o programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o jornalista Aloísio Palmar. Aloísio, como se deu a sua prisão, que você falou e que aconteceu em Cascavel, e depois eu gostaria que você falasse um pouco, eu sei que é meio traumático, mas sobre a época da tortura, esse seu exílio e a tortura que muitos grupos tiveram junto com você. Bom, minha prisão foi em abril de 1969, eu já era casado, casei inclusive com uma mulher aqui de Foz, uma moça aqui de Foz do Iguaçu, né? Sim. Eu casei no final de 68, 31 de dezembro de 68. Sim. 4 meses depois eu fui preso em Cascavel, né? Só o nome da sua Eunice. Da família Raimaia, aqui do Boici, né? Família do Boici. E fui preso e o que aconteceu comigo aconteceu com quase todos os que foram presos pela ditadura, né? Direto para a tortura, né? Você foi torturado? Sim, pau de arara, aquelas coisas de afogamento. Afogamento, choque elétrico. Tudo isso aí. Você passou por tudo isso? Tudo, tanto lá no Cascavel, como aqui no Batalhão de Fronteiras, né? Uhum. Como na Polícia do Exército em Curitiba, como no DOPS em Curitiba de novo e no Centro de Informações da Marinha no Rio, no Sedimar, né? Quer dizer que foi onde eu passei, né? E essa tortura era para que você entregasse Sim, queriam grupo, saber os nomes, armas, contatos, esconderijo, essas coisas, né? Sim. Uhum. Você foi transferido também para a ilha... Eu tive na Ilha das Cobras, sim, que fica ali junto à Praça Mauá, no Rio, né? Uhum. Na Ilha das Flores, que fica na Baía de Guanabara, e na Ilha Grande, que já fica na Baía de Angra dos Reis, lá em alto mar, né? Foi a minha última prisão. De lá você foi transferido, daí que eu fui para o exterior. Fui para o exílio. Certo. Como não conseguiram tirar mais nada, te mandaram para o Chile? Sim. No Chile você ficou quanto tempo, Luiz? No Chile fiquei pouco tempo. Eu fui mandado para o Chile sem documento, sem nada, né? Só tinha um documento de viagem dado pelo governo chileno. Sim. Mas fiquei 6 meses no Chile, né? Logo em seguida saí do Chile para retomar a luta, né? E na retomada da luta fiquei 8 anos até sair a anistia aqui no Brasil, para poder voltar. Porque eu não podia voltar para o Brasil, né? Não podia. Fui banido do país. Sim. Porque a ditadura criou uma figura jurídica
chamado banimento. Banimento só havia no tempo da Inconfidência Mineira, né? Certo. Quando, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga foi banido para a África. E o banimento era mandar a pessoa fora do país e expatriado, sem nenhum tipo de documentação, sem nenhum direito civil, sem passaporte, sem nada. Ou seja, a pessoa era mandada para o exterior e deixava de existir como cidadão. Eu estava no exterior sem ser cidadão brasileiro, nem chileno, nem coreano, nem nada. Eu não existia praticamente. E como o governo lá te aceitou? Sim. O governo aceitou e deu um documento de viagem. Sim. O laissez-passer, né, que é um documento de viagem que te dá o governo para um refugiado político, né? Durante esses 6 meses que você ficou no Chile, você deve ter sofrido muito. Você não pensou em desistir do seu idealismo? Não, no Chile não sofri. Ah. Pelo contrário, vivi um momento maravilhoso, né, de uma transformação política, né? Certo. Infelizmente não pude ficar lá até mais tempo, tive que sair, né, pela militância política. Pela militância. Pela militância, senão eu ficaria mais tempo. E como que você retornou a Foz do Iguaçu? Você entrou clandestino? Eu entrei clandestino já próximo à anistia. Entrei clandestino em maio de 79. Em maio ou junho de 79, era inverno, né? Sim. Entrei pelo Porto Meira, clandestino, e fui direto para o Rio de Janeiro. E você foi ao Rio de Janeiro... E fiquei clandestino até a anistia. Até a anistia. Mas e não foi nesse período que vocês abriram um jornal em Foz do Iguaçu? Não, porque aí eu voltei em setembro de 79, Heitor. Sim. Setembro, a anistia foi setembro, né? De 79. Aí eu voltei em setembro de 79 e fui trabalhar no jornal Hoje Foz, lá na Vila Holanda. Sim. Um bom tempo. Era aí que eu conheci o Juvencio e o Adelino de Souza, lá naquele jornal, que era um jornal de resistência. Ali na Vila Holanda era o Hoje, né? Aí o jornal foi vendido para o pessoal da antiga Arena, que era o PDS já na época, e eles mandaram nós embora. Eu, Juvencio e Adelino. Nós éramos os rebeldes. Eu, um ex-banido do país, a coisa toda, comunista, calma. O Juvencio, um católico rebelde. E o Adelino, um jornalista combativo. Todos revolucionários. Todos. Então nós fomos mandados embora quando o jornal foi vendido. E nós ficamos, durante um período, conversando o que nós vamos fazer. Aí decidimos pôr um jornal. Certo. Aí decidimos pôr um jornal e no ano de 80, já era 80 quando nós decidimos pôr o jornal. Então, em dezembro de 80, saiu a primeira edição do jornal Nosso Tempo. Certo, que era aqui no Boicio, a sede. Não, era na Vila Holanda? Na Vila Holanda? Era na Vila Holanda. Nossa primeira sede foi na Vila Holanda, na Rua Cândido Ferreira. Sim. Era eu, Juvencio, Adelino e Gessé. Gessé era o diagramador. E nós começamos a fazer o jornal ali, com muita pressão, com muita dificuldade, né? E fomos tocando. Aí já é uma história longa, né? E vamos falar um pouco, então, sobre esse lado, a história do jornal em Foz do Iguaçu. Qual é a linha editorial? Vocês tinham uma linha editorial correta, já num só sentido, ou era meio dividido? Como funcionava o jornal Nosso Tempo? Veja bem, o que nos uniu? Eu de uma tendência política definida, né? Marxista-leninista. O Juvencio, católico, revolucionário, digamos, né? Propondo mudanças e o Adelino, jornalista combativo, e o Gessé, um existencialista. O que acontece? Nós 4 definimos a nossa linha de atuação. O que nos unia naquele momento? A liberdade de expressão. Essa era a nossa meta, o foco principal. Sim. Liberdade de expressão. Então, o jornal surgiu com essa linha, a linha de combate à ditadura. Ainda do que restava da ditadura, das leis que ficaram, né, ainda no governo Figueiredo, de João Figueiredo, que era a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Imprensa, nós começamos a combater isso. Eleição direta aqui no município de Foz do Iguaçu, foi uma bandeira que o jornal abraçou, que aqui era um município sob intervenção federal.
eleição direta para governo do Estado, que o Estado do Paraná também era um Estado sob intervenção federal, governador nomeado, e eleição direta para presidente da República, revogação da Lei de Segurança Nacional e da Lei de Imprensa, né? Então, eram essas nossas bandeiras de luta, só isso. E aquilo nos uniu para fazer o jornal. Aquilo foi a nossa e as reivindicações das cidades, como prioridade, né? Sim. A cidade era uma cidade que estava surgindo, praticamente ressurgindo, Foz do Iguaçu, né? Pós Itaipu. Era uma cidade com os bairros imensos, né? Mas sem energia elétrica, como era o caso lá do São Francisco ainda, né? Sim. Sem água encanada, pavimentação, não havia, trânsito todo no barro. O Porto Meira era um lodaçal, um pântano terrível, né? Onde faltava de tudo. O serviço público não chegou. Que a cidade se expandiu, houve uma expansão urbana, tanto para o leste, São Francisco, como para o sul, Porto Meira. E o serviço público não chegou até essas populações, né, imensas, pessoal que veio de fora para trabalhar na Itaipu. E essas pessoas foram jogadas na periferia sem qualquer tipo de assistência de serviço público. Foram 40 mil famílias. Sim, Itaipu se preocupou, na época, em fazer a infraestrutura em função da usina, que foi abrir a Avenida Paraná, na verdade, abrir a Tancredo Neves, em função da usina. E melhorar a saída aqui da cidade, né, também. Mas a população em si, o trabalhador, a massa trabalhadora que veio para a cidade ficou abandonada. E o jornal abraçou a causa dessa população excluída, né? Certo. Foi a população excluída. E lutou para levar. Porque nós fazíamos esse tipo de jornalismo, não é verdade? Uhum. Que não era só escrever e fazer matéria, era ir lá, lutar junto, fazer assembleia, reunir o povo e fazer a matéria. Era uma bandeira alternativa. Era uma bandeira alternativa. Nós fazíamos, a gente, por exemplo, fazia reuniões imensas ali no Rincão. Geralmente essas reuniões eram na igreja evangélica ou na igreja católica. E ali eram discutidas as questões de saneamento, que era água, energia elétrica, pavimentação, a questão do IPTU, isso e aquilo, questões locais específicas da comunidade, né? E dali saiu uma matéria, era feita a matéria. A mesma coisa em relação ao Porto Meira. Então, era um jornal com uma linha política definida assim, na questão institucional, que era a mudança de leis, e também de justiça social. Era democracia e justiça social. E quais eram as dificuldades para a manutenção do jornal? Um jornal, ele necessita de um grande empreendimento. Vocês estavam sujeitos também a pressões econômicas para a desestabilização. Sim. Como que vocês faziam para manter esse jornal funcionando? O jornal surgiu em 80 e nós ficamos até 1983 sem verba pública, sobrevivendo 3 anos porque o jornal era oposição ao governo municipal, estadual e federal, né? Então não tinha verba pública. Então ele sobrevivia de venda de banca e anúncio, venda de banca e anúncio. Anúncio não eram muitos devido às pressões do batalhão, né? O comandante do batalhão, um sujeito extremamente reacionário, um desses resíduos ainda da ditadura, Coronel Labre. Esse era um daqueles elementos, assim, bem reacionário, né? E o prefeito era o Coronel Clóvis Cunha Viana. Sim. O prefeito... Interventor na cidade. O prefeito, coitado, nada mais era do que um fantoche. Sim. Na mão do general Costa Cavalcante, sim, que era uma pessoa também que representava a ditadura e tudo de ruim que veio com a ditadura, ele sobreviveu, né? Ele continuou na Itaipu, ainda no período pós-anistia. Que após a anistia, a ditadura continuou, né? Então, havia muito tipo de pressão. Houve uma época que eu soube depois, pelo FAD era presidente da Associação Comercial, que ele foi pressionado
a recomendar aos sócios que não anunciassem, aos sócios da CIF, que não Sim. anunciassem no jornal. E isso muitas empresas ele deveriam confessou estar. que não aceitou a pressão, né? Sim. Isso é louvável, né? Aloysio, eu vou te pedir um tempo, nós vamos Sei. agora para mais um intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa. Olá, o programa 40 Minutos está de volta hoje com uma interessante entrevista com o jornalista Aloysio Palmar. Aloysio, nós terminamos o último bloco falando sobre as pressões econômicas que o jornal Nosso Tempo recebeu na época. Você estava falando que o Kamal também recebeu pressão, mas não aceitou. É isso? Não, Fuad. O Fuad? Fuad desculpa. aqui, né? Ele não aceitou. Sim. Bom, mas várias pressões foram feitas sobre o jornal, além da pressão econômica, pressão física, ameaça de bomba, ameaça de morte. Sim. Né? Essas coisas todas. Porque o jornal também, por só Foz do Iguaçu, por ser fronteira, não adiantava lutar só contra a ditadura no Brasil. Nós tínhamos que lutar contra a ditadura na Argentina e no Paraguai, porque o Cone Sul estava dominado pelas ditaduras, pelos regimes fascistas, né? No Chile com Pinochet, na Argentina aquele junta militar, né? No Paraguai Stroessner, e aqui no Brasil, terminando já no final, nós já estamos vivendo um momento de transição. Então o jornal lutou muito, brigou muito, né, pela democratização do Paraguai, abraçou aquela bandeira junto à comunidade paraguaia aqui. Então havia ameaças de todos os tipos, né? Desde a econômica, política, física, pessoal, né? Para desestabilizar. Para desestabilizar. Sim. Nossas impressões eram feitas, até nós comprarmos o equipamento, eram feitas na gráfica HS em Cascavel. Em vários momentos a gráfica foi ameaçada e chegaram a um ponto de ameaçar por bomba na gráfica HS em Cascavel. Aí nós tivemos que trocar para uma outra gráfica em Toledo, que é onde trabalhava o Jacó, que hoje é gráfico aqui em Foz do Iguaçu. E a situação chegou a um ponto que nós começamos a trocar de gráfico, sempre havia ameaça, que aí nós não tivemos outra alternativa a não ser comprar um equipamento próprio, devendo para mundos e fundos, né, para poder imprimir o jornal, continuar imprimindo o jornal, porque não havia mais condições de terceirizar o serviço de impressão. Vocês compraram um maquinário novo daí? Não, super velho, sucata. Sucatona. Aí reformaram e reformamos e tocamos o jornal para frente, né? Certo. Não havia, a jornal tinha sempre uma cor vermelha e tal, mas a sucatona não fazia duas cores, foi preto e branco mesmo. Aí acontece a eleição para governador. Em 82, José Richa se elegeu, né? Em 82, ele tomou posse em 83. Em 84, nós começamos a receber verba do governo do Estado. Verba pequena, mas ajudava, né? Para quem nunca teve verba oficial, que a verba pública nos ajudou a continuar mantendo, né? Vocês chegaram a apoiar as eleições de Richa, sim. Sim, era porque o jornal abraçou a causa do MDB, né? Era José Richa de um lado e do outro lado o candidato da Arena, do PDS, do grupo do Ney Braga, o grupo que vinha da ditadura, né? Então ali eram duas tendências políticas, nós apoiamos o José Richa em 82. E como era a relação familiar? A família não recebia pressão também? Como era o comportamento entre os editores e a família, diante de todo esse quadro de pressões? Não, as famílias entendiam, a minha entendia que nós vivemos um momento bem pior do que esse, né? Momentos de viver na clandestinidade, momentos de vida, de perder a vida, né? Então, diante do que eu passei e a família passou, não era tão complicado, não. Era maior, assim, para o Adelino, para o Juvencio. Agora nós comemos o pão que o diabo amassou, né? Isso sim, né? Passamos momentos de penúria, né? De necessidade. A gente andava num Fusca velho, todo amarrado com arame para fazer reportagem para cima e para baixo. Nós não tínhamos assim nada para nós, era tudo em função do jornal. Todo faturamento era para o jornal, para a manutenção do jornal. Tudo para o idealismo. Sim.
Eu deixo... Tivemos algumas ajudas, tivemos Sim. algumas ajudas importantes, algumas pessoas em Foz do Iguaçu, tipo o César Cabral nos ajudou uma época com algum dinheiro, o José Canzi nos ajudou com algum dinheiro, emprestou e não quis pegar de volta, né? Uma pessoa idealista não deu essa ajuda. Além disso, alguns empresários também nos ajudaram bastante, Alguns apareceram, outros não quiseram aparecer por medo de pressão, que era normal na época. Certo. O cara tinha uma loja, um comércio, na Avenida Brasil. Eu quero colaborar todo mês, que eu apoio vocês, a luta de vocês, mas, por favor, não ponham o anúncio. Com medo de retaliações. Retaliação na prefeitura e tal, né? E falando em retaliações, um dos editores, o Juvencio Mazzarolo, foi chamado no batalhão para ter uma conversa. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Aquela é uma época bastante agitada, Heitor, uma agitação terrível na cidade. Havia aquele acampamento dos desapropriados de Itaipu, você se lembra ali no Trevo da Vergonha, né? Os agricultores que vieram acampar para fazer pressão para conseguir uma reivindicação, uma desapropriação com valor melhor, né, pela terra, né? E era ali. Ao mesmo tempo, havia os movimentos na cidade por eleição direta em Foz do Iguaçu, eleição para prefeito. E o jornal estava, né, articulando, o jornal articulava esses movimentos. Todos os agricultores, como da eleição, todos esses movimentos passavam, até os movimentos culturais que estavam surgindo na cidade passavam pelo jornal. Bom, e nesse momento de convulsão social e política na cidade, Juvencio foi chamado para uma reunião no batalhão. E um tenente que foi chamá-lo disse que era para tratar dos assuntos da cidade, assuntos da comunidade, né? Chegou lá, ele foi recebido por um grupo de pessoas, militares e tal, e foi intimado a mudar a linha do jornal. Se não intimasse, seria preso, não sei o quê, né? Foi pressionado ali. Pressionado. Ele voltou, contou isso para nós e escreveu um editorial denunciando, escreveu uma matéria denunciando o que aconteceu nessa reunião. Ele chegou a relatar tudo sobre essa reunião. Sim. Está hoje registrado está registrado no jornal. A partir daí foi aberto um processo contra nós três, eu, Juvencio e Adelino, por infração na Lei de Segurança Nacional, né? Nós fomos ouvidos e processados e fomos para o julgamento da auditoria militar em Curitiba. Nesse julgamento, eu fui absolvido, Adelino foi absolvido, né? E o Juvencio foi condenado. Foi condenado e dali mesmo já foi levado preso lá para os bombeiros, AU e Piraquara, não sei o que, ficou um tempão preso lá, né? Vocês foram submetidos a um tribunal militar, pelo que eu entendi? Sim. E o Juvencio ficou 18 meses... 18 meses preso. Preso, né? Em Curitiba. Exato. Isso já no final da ditadura. Da ditadura, quando iniciou... Plena transição democrática. Quando né? iniciou a abertura política no 82. Brasil. 82. 82. Né? Aloysio, nós temos muita coisa para conversar. Eu agradeço a tua entrevista nesse programa, tá? E é lógico que a história é muito longa, mas fica aqui já um fragmento da história resgatado para a população de Foz do Iguaçu. Eu agradeço a tua entrevista. Você gostaria de falar alguma coisa? Sim, isso aí que eu falei aqui de forma resumida, Heitor, está tudo registrado hoje, claro, de uma forma unilateral, mas está em documentos no arquivo lá da Itaipu Nacional e da Polícia Federal aqui de Foz do Iguaçu. São documentos preciosos, estão todos ali, está tudo escrito, né? E espero que um dia Foz do Iguaçu tenha a sua Casa da Memória, ou um local onde todo o acervo histórico da cidade esteja dentro de um local, né? De um recinto, para que todos possam ter acesso, estudar e pesquisar essas fase, né, política, história política e social de Foz do Iguaçu, né? Certo. O programa 40 Minutos termina aqui. Agradecemos a sua audiência e fique com a gente no próximo programa nessa busca do resgate da história da Tríplice Fronteira. Obrigado.